Umbanda e Candomblé, diferenças e semelhanças. Talvez esta seja uma das maiores dúvidas de quem está chegando e conhecendo agora na Umbanda. É uma dúvida muito frequente. Quando se fala em religião de matriz africana, muita gente coloca tudo no mesmo saco, Umbanda e Candomblé, como se fossem a mesma coisa. Mas não são. Apesar de dialogarem entre si, elas nasceram de contextos diferentes, possuem estruturas distintas e expressam espiritualidades próprias. Mas vamos entender com mais profundidade. Umbanda. A Umbanda é uma religião brasileira, que quer ser brasileira, que se identifica como brasileira com uma matriz afro-ameríndia. A Umbanda tem uma raiz de origem africana, uma outra raiz de origem indígena e uma outra raiz de origem europeia, espírita. Tudo isso está na base da Umbanda. Os pontos cantados, as músicas, as letras, elas são em língua portuguesa, o caboclo e o preto velho. O encontro da ancestralidade negra africana com a ancestralidade dos povos indígenas são os dois pilares mais fortes da sua manifestação espiritual. Nas suas linhas de trabalho, você encontra o caboclo e o preto velho, mas também encontra o baiano, o boiadeiro, o marinheiro, o cigano, o malandro. A Umbanda é brasileira. Iniciação na Umbanda. Na Umbanda, geralmente, no início, o médium trabalha como cambone no terreiro para conhecer tudo da Umbanda. Depois passa por um desenvolvimento mediúnico para incorporar suas entidades. O grande objetivo é incorporar as entidades com o objetivo de dar um passe, uma consulta e orientar as pessoas. Pode ou não haver incorporação dos orixás. Ritual na Umbanda. A Umbanda, ela tem um ritual de atendimento público, tem dias de sessão, e nesses dias os médiuns se reúnem para incorporar as entidades, seus espíritos, guias. Então, se a gira é de caboclo, todos incorporam o caboclo. Os caboclos incorporados atenderão as pessoas, conversarão e darão passe em todos os consulentes. Quando a gira termina, se canta para a retirada dessas entidades, os médiuns desincorporam e fecha-se o trabalho espiritual. Na prática, ela é uma religião de manifestação das entidades de incorporação para dar passe e consulta de forma caritativa. Dentro desse ritual, costuma-se ter uma saudação à esquerda, um ritual de defumação, um canto e ritual para abrir os trabalhos espirituais, um canto e um ritual para bater cabeça para os orixás donos da casa. A louvação às 7 linhas da Umbanda, a louvação aos orixás e a chamada de uma linha espiritual. Candomblé. O candomblé não existe na África. É uma religião afro-brasileira onde se faz um resgate da cultura africana, uma forma de fazer as coisas como eram feitas na África. Existem muitos candomblés. O candomblé da cultura Nagô-Yorubá, que cultua os orixás. O candomblé Jeje, aonde se cultua os voduns. Candomblés de cultura Congo-Angola, onde se cultuam os inquices. Um fato interessante é que ouvimos falar na Umbanda apenas em orixás, sendo que existem os voduns e os inquices. Então, por que que às vezes aparecem orixás e na Umbanda? Esta é uma pergunta importante e devemos prestar muita atenção, pois afeta a Umbanda. No Brasil, houve muito intercâmbio entre as nações de Candomblé, Quetu, Jeje e Angola. Com o tempo, alguns terreiros Angola passaram a identificar seus inquices com orixás equivalentes. Outros incorporaram diretamente o culto aos orixás. Em alguns casos, houve influência da Umbanda, mas não são todos os candomblés Congo, Angola, que adotaram os orixás. Os Bantus se identificam na África pelo grupo etnolinguístico, pela língua Bantu, eles cultuam o Zambi como Deus Supremo e os Inquices como divindades. E também, muito importante, cultuam os ancestrais. A macumba, que vem do Rio de Janeiro, guarda grande semelhança com o candomblé e Yorubá por cultuarem os orixás e com o candomblé. Bantu por cultuarem os ancestrais negros e os ancestrais indígenas brasileiros, os donos da terra. Outro fato interessante e importante de frisar quanto ao intercâmbio que ocorreu é o fato da pombagira.
entidade de esquerda da Umbanda, ser oriunda do Inquice Bantu Pambanidila, também chamada Bombogira. Então, a Umbanda herda da Macumba uma interpretação e o entendimento dos orixás como forças da natureza e a presença dos ancestrais negros na forma dos pretos velhos, e a presença dos ancestrais indígenas brasileiros na forma dos caboclos. No candomblé, não se mistura a presença dos orixás com as entidades como ocorre na Umbanda, mas no candomblé bantu existe o culto aos antepassados, que são considerados guardiões, protetores e juízes que continuam membros ativos da comunidade familiar, mesmo após o falecimento. No entanto, é importante diferenciar a incorporação comum no espiritismo e Umbanda da presença ou manifestação ancestral no candomblé bantu. O candomblé mais conhecido é o candomblé de Queto, da cultura Nagô, que é o candomblé baiano, o candomblé da Casa Branca. Ritual no candomblé. Os encontros acontecem em um local chamado de barracão, terreiro ou ilê. Todo encontro é uma festa onde os orixás incorporam no médium. No candomblé, os orixás incorporam para trazer o seu axé, a sua força e o seu poder de realização para a vida. Os orixás incorporados não dão consulta. O sacerdote do candomblé, Babalorixá, ou a sacerdotisa Ialorixá, é quem dão a consulta e orientação quando já estão desincorporados, por meio do jogo de búzios ou do jogo de Ifá. No tambor de Mina, no Maranhão, o candomblé jeje cultua as divindades voduns. Daí a gente vai entendendo porque na dinâmica dos voduns também tem os encantados, que lembram as entidades e que também são incorporados. Iniciação no candomblé. De maneira geral, o candomblé é uma religião iniciática. Para fazer parte, é necessário passar antes por um ritual de iniciação. É um ritual onde a pessoa se recolhe num quarto chamado camarinha. Ela fica alguns dias ali tomando banho com ervas específicas, comendo comidas específicas, fazendo rezas específicas para o seu orixá e outros fundamentos do candomblé. A pessoa vai ser preparada e vai passar por um ritual de morte e nascimento. Morre um eu antigo para nascer um eu novo, que é o filho daquele orixá que vai se manifestar. Vai ser uma festa quando ele sair. Isso tudo faz parte da estrutura de um candomblé. Autores como Pierre Verger e Reginaldo Prandi mostram que o candomblé mantém continuidade simbólica e ritual com a África. Pontos em comum e incomuns. Sincretismo. O candomblé usou o sincretismo como estratégia de sobrevivência e a Umbanda já nasce sincrética. Exemplo clássico: Oxóssi, associado a São Sebastião, e Ogum, associado a São Jorge. Mas hoje muitos terreiros rejeitam o sincretismo. Ponto em comum. Orixás. A Umbanda e Candomblé têm em comum o culto aos orixás, mas a maneira como os orixás são cultuados, como se dá o relacionamento com os orixás. No Candomblé é diferente da maneira da Umbanda. Uma parte da Umbanda veio de um espiritismo de linha e uma outra parte da Umbanda veio da Macumba. Ponto em comum. O ritual. No Candomblé, o ritual é para que os orixás se apresentem e tragam o seu axé. É uma festa. Na Umbanda, cada ritual é uma sessão pública de atendimento em que os médiuns incorporam suas entidades. E o atendimento caritativo aos consulentes com passes de energização e ou descarrego. E as orientações espirituais. Conclusão. A incorporação na Umbanda é diferente da incorporação no Candomblé. A iniciação na Umbanda é diferente da iniciação no Candomblé. O relacionamento com os orixás na Umbanda é diferente do relacionamento com os orixás no Candomblé. Umbanda e Candomblé não competem, não são versões uma da outra. São caminhos diferentes que nasceram de experiências históricas distintas. Entender isso é um passo contra o preconceito, porque conhecimento também é resistência. São religiões distintas,
maneiras distintas de entender a realidade, de fazer a leitura do relacionamento com o sagrado. Ambas as religiões são maravilhosas porque são rios que conduzem ao mesmo mar da criação. Esse oceano de perfeição da eternidade em nossas vidas. Alexandre Comino, material de apoio do curso de Teologia de Umbanda. Reginaldo Prandi, Mitologia dos Orixás. Pierre Verger, Orixás. Wagner Gonçalves da Silva, Os Orixás da Metrópole. Renato Ortiz, A Morte Branca do Feiticeiro Negro. Se gostou deste conteúdo, deixe seu like, se inscreva, comente, compartilhe e salve para ver de novo. Saravá, meu povo do Axé.